Agora vocês vão receber a cereja do bolo, o pai da casa, aquele pastor, não, o pastor mais gato, mais lindo, mais ungido e sem dúvida alguma, só um minutinho, sem dúvida alguma, de todos os pastores que estiveram aqui, esse, sem dúvida alguma, é o que mais ama vocês. Isso é verdade. Isso é verdade. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que privilégio, amados, podermos viver debaixo da mão abençoadora do Senhor. Que privilégio é podermos viver debaixo de um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem mãos e toca, que cuida de nós, que é por nós, que aplana o caminho para nós, que nos mostra o caminho, que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Como é bom nós podermos viver aos cuidados de Deus. Se você concorda comigo, buzina aí até acabar a tua bateria. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amados, que privilégio foi essa semana de nós podermos receber de tantas as formas, de formas tão variadas, né? É como se um nutricionista espiritual tivesse passado por aqui e deixado algumas receitas para que nós pudéssemos ser avivados, para que nós pudéssemos ser ressarcidos espiritualmente daquilo que 2020 foi nas nossas vidas. Eu creio de todo o meu coração que a agenda do Senhor está se cumprindo no nosso meio. Eu confesso para você que eu particularmente estou me sentindo 10 anos mais jovem. Eu não sei contar você, mas você vai ter que aguentar um pastor mais jovem em 2021. Porque eu tô de um jeito que eu só não vou pular aqui, porque senão vai cair tudo. Mas eu tô de um jeito que eu não estou me aguentando. Eu não estou me aguentando. E eu oro em nome de Jesus para que essa unção seja distribuída no meio de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse amor pelo Senhor, esse desejo de se entregar para Ele, esse desejo de ser tudo aquilo que Ele quer que você seja, possa consumi-lo por completo. Que Ele te tome nas noites, nas manhãs, nas madrugadas, ao longo do dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, nós começamos com a palavra do pastor Evaldo, onde ele trouxe para nós um entendimento de que o nosso coração, a nossa vida, ela não deve ser compartimentada. A Viva começou desse jeito, nesse ano, e nós então pedimos ao Senhor para que Ele demolisse essas paredes dentro do nosso coração, que Ele transformasse num lugar único, onde Ele tivesse acesso a todas as coisas. Na noite seguinte, nós tivemos o pastor Vini, o nosso amigo, irmão avivalista, onde ele falou a respeito dos viajantes que nós temos que mandar embora, aqueles pensamentos que vêm para minar, para roubar aquilo que o Senhor tem feito, tem trabalhado no nosso coração. Na noite seguinte nós tivemos o pastor Márcio Poleto, que veio também falar a respeito da fé, onde ele falou para nós 4 níveis de fé e concluiu dizendo que nós devemos viver a fé não só no crer, não só no andar sobre ela, não só no obedecer, mas de estilo de vida. De que quando nós vivemos numa fé que é um estilo de vida, o Senhor então, Ele antecipa aquilo que Ele está por fazer em favor de nós. Depois a pastora Ju veio com uma palavra forte de arrependimento, quebrando tudo, quebrando todos os conceitos, sofismas, para que a gente pudesse se jogar na presença do Senhor, ser lavado pelas águas que jorram do trono e para o trono de Deus. Tivemos uma visão incrível aqui, onde as pessoas iam falando os seus pecados e o Senhor ia resgatando aquilo para iniciar um processo de trabalhar. Eu acredito de todo o meu coração que aquilo que foi derramado no altar, os pecados que foram confessados ao Senhor, eles serão
será dado continuidade nesse processo de cura, de libertação, de livrar-se do pecado nas nossas vidas. Depois, na noite seguinte, nós tivemos o pastor Alexandre, que falou sobre discipulado. Falou a respeito de que, pela graça, nós recebemos Jesus, e isso é de graça. Mas quando nós entregamos uma vida em discipulado, isso nos custará tudo. E quando, de fato, nos entregamos para o agir de Deus, para o trabalho de Deus, para a obra de Deus, nós permitimos com que a nossa vida seja transformada. E isso acontece também no horizontal, uns aos outros, uns pelos outros, e pudemos ser ministrados nisso também. Pastor Márcio veio falar a respeito do descanso. Não um descanso que as férias no Havaí, que a Fernanda tanto quer, pode produzir. Mas veio falar a respeito de um descanso que nós encontramos quando estamos na presença do Senhor. Porque Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso lugar de descanso. E muitas vezes podemos ficar 1 minuto na presença dEle e recebermos um refrigério que nos vale por mais de meses, como se fôssemos para um retiro. O pastor Davi ontem veio junto com o Drops. Pela manhã tivemos um workshop no Drops, onde muitos levitas vieram. Foi uma bênção, amados. Pudemos receber o grupo de louvor da Melk, pudemos receber o pessoal do Farol, pudemos receber pessoas da Quadrangular, pudemos receber pessoas de lá de Rio Negrinho. Foi uma bênção mesmo. Nós tivemos o pessoal que veio da Siloé de Joinville também, para ouvir o workshop. E muitos que achavam que ia ser a respeito de técnicas, caíram do cavalo. Porque a presença do Senhor invadiu aquele lugar. E corações ali foram ministrados e transformados. Foi falado a respeito do lugar secreto e da unidade. A unidade do corpo, da igreja local. Foi muito precioso, muito valioso. Uma palavra que ficará na minha memória por muitos e muitos anos. E à noite nós tivemos o pastor Davi falando a respeito de momentos. Momentos dos quais nós recebemos na presença do Senhor e também provocamos na presença do Senhor. Momentos dos quais nós podemos estar ali e recebermos algo que muda a nossa história, vira uma chave, a nossa vida é transformada e nós nunca mais somos os mesmos. Agora, a pergunta hoje é: o que fazer com tudo isso? Eu creio, igreja amada, que nós nos movemos no Espírito. Nos movemos no Espírito e nos movemos na confirmação da palavra. A palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E o Espírito, que é aquele que manipula essa palavra. E nos movemos debaixo de uma ação divina. Nos movemos debaixo de algo que muitos chamam de mover, muitos chamam de ouvir a voz do Senhor. Existem várias formas de explicar, mas fato é que quando a palavra diz para mim e para você, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós devemos entender que a igreja, que é um organismo vivo, é um lugar onde está constantemente buscando discernir do céu aquilo que seja feito na terra. É por isso que o Senhor, aprove ao Senhor não só a loucura da pregação, mas aprove ao Senhor a importância da igreja local. A igreja local onde eu e você estamos inseridos. Glória a Deus por isso, glorifica o Senhor pela tua igreja local. Aleluia! Amém. O lugar onde nós estamos inseridos e onde o Senhor derrama do seu propósito. Um propósito que nós discernimos, unimos os nossos dons e nos movemos em favor desse propósito divino. Não é para a honra e glória de uma placa, não é para a honra e glória de um pastor, não é para a honra e glória humana, mas é para a honra e glória de Deus, quando nós ouvimos e obedecemos, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E nós então decidimos obedecer, decidimos ouvir, decidimos estar à escuta, e estar à escuta é vir para o altar. Vir para o altar, se quebrantar na presença de Deus, provocar estes momentos que o pastor Davi pregou ontem, para que nós possamos então, na glória do Senhor, na presença do Senhor, no meio da adoração a Ele, vem e sussurra nos nossos ouvidos aquilo que Ele quer. E quando
nós recebemos isso, então nós nos movemos. Há uma ação do Senhor específica para 2021. Há uma ação divina da qual o Senhor deseja que eu e você experimentemos. Diga assim para você mesmo: experimenta. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 16. Daniel 1:8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água de beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Senhor amado, Senhor querido, oramos para que aquilo que o Senhor tem trabalhado ao nosso coração, aquilo que o Senhor vem ministrando, vem nos empurrando em direção ao teu propósito, nos empurrando em direção à tua vontade. Que nessa noite o Senhor não só nos favoreça de compreender, mas que esse empurrão nos leve de uma vez por todas para esse lugar. Nós pedimos para que o teu Espírito, que venha contender com a nossa alma, que venha contender com os nossos pensamentos humanizados do século 21, trabalhe de forma extraordinária, derrubando sofismas, derrubando conceitos, derrubando ideias, derrubando todo velho homem, derrubando tudo aquilo que atrapalha o teu agir e o teu trabalhar nas nossas vidas. E que sejamos, Senhor Deus, impactados pelo teu poder que é eficaz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós encontramos aqui um momento muito chave na história do povo hebreu. Um povo que já estava no cativeiro e, por fim, num último momento, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai para Jerusalém, captura os últimos que estavam ali em Jerusalém ainda, traz para a Babilônia. E esta tomada de povo, esta conquista babilônica, ela também tinha interesse em influenciar uma cultura, em influenciar uma geração, para que as gerações vindouras viessem e pudessem então não só estarem em um lugar diferente, mas já estivessem inseridas e estivessem debaixo de uma cultura instalada, uma cultura babilônica, uma cultura que a palavra de Deus aponta para nós de forma até escatológica, que é uma cultura
que é das trevas, uma cultura mundana, uma cultura secular, uma cultura que atrapalha o agir de Deus no meio do seu povo. E amados, aqui nós encontramos um episódio muito interessante. Um episódio onde 4 jovens, adolescentes, na faixa de 14 anos, estavam ali, foram escolhidos porque eram formosos, já tinham, de certa forma, se sobressaído dentre outros jovens. E estava ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles estavam para ser treinados, para serem inseridos na cultura babilônica, para que se tornassem ali homens debaixo de uma autoridade de Nabucodonosor e que estivessem no palácio morando junto. Ou seja, capturando toda a cultura para repassarem para as próximas gerações hebreias. Este era o desejo, estas eram as intenções. E num determinado momento nós encontramos então uma fala de Daniel, onde ele resolve, ele decide firmemente não se contaminar com essa cultura. Ele sabia que ali naquele determinado momento onde ele iria começar a se alimentar daqueles manjares do rei, em algumas versões diz ração real, daquele vinho da mesa do rei, ele sabia que alimentar-se daquilo era alimentar-se de elementos que eram eram entregues a ídolos, eram consagrados a deuses falsos. E ele então decide bater o pé firmemente e diz a este chefe dos eunucos, a este primeiro homem, a este líder babilônico, de que ele não poderia comer desses alimentos. E aqui, amados, geralmente quando nós chegamos nessa história, é muito comum nós pregarmos da perspectiva de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É muito comum nós pregarmos essa história e falarmos a respeito da obra de Deus quando nós somos decididos. Mas eu quero, nessa noite, trazer uma perspectiva um pouco diferente para mim e para você. Eu quero conduzi-lo de uma forma um pouco diferente nessa noite. Eu quero compartilhar com você o que Deus vem falando comigo ao longo dessa semana. E quando nós encontramos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e nós olhamos o livro de Daniel até o capítulo 7, capítulo 4, 5, 6, nós vemos que estes 4 rapazes, eles são nestas terras longínquas, num ambiente babilônico, num ambiente de pecado, num ambiente de perdição, num ambiente de baixaria, num ambiente de valores morais e éticos degradados. Nós encontramos estes 4 jovens que trilham um caminho como sendo a própria ação divina naquele lugar. Ou seja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias representam a ação divina naquele lugar. E eu quero nos colocar num outro lugar nessa noite. Eu quero nos colocar, não em Daniel, mas eu quero nos colocar como no lugar do chefe dos eunucos. E eu quero também nos colocar como aquele que estava ali preparando, o cozinheiro-chefe, aquele que estava preparando os alimentos. Como pessoas que são preparadores da ação divina naquele ambiente. Por que eu quero fazer este paralelo contigo nessa noite? Porque eu creio que eu e você estamos, assim como a palavra diz para nós, que o mundo jaz do maligno, amém? E se o mundo jaz do maligno e nós estamos aqui estabelecendo um reino celestial, é muito parecido como se eu e você estivéssemos hoje em plena Babilônia. É muito parecido como se eu e você estivéssemos num ambiente completamente hostil à cultura que nos é apresentada e nos é colocada como identidade dentro de nós. Porque desde quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e uma nova identidade, por meio de uma metanoia, por meio de uma conversão, é começada a estabelecer-se nas nossas vidas, e parece que tudo ao nosso redor fica esquisito. E é justamente essa realidade
que estava se acontecendo ali. Agora, Daniel, Ananias, Misael e Azarias são efeitos da ação divina naquele lugar. E eu e você somos aqueles que estávamos outrora fazendo da Babilônia a nossa identidade. Éramos aqueles que estávamos no passado fazendo deste mundo o nosso lugar de habitação, não só o nosso lugar de origem, mas também o nosso lugar de destino. Porque antes de Cristo, meus amados, não havia esperança para mim e para você. Antes da verdade que nos arranca da luz, não havia esperança. Mas nós sabemos que a regeneração ela ocorre nas nossas vidas, mas a mentalidade precisa constantemente de batismo. Precisa constantemente de sermos renovados. Precisa constantemente da palavra para trazer luz e para que nós possamos viver níveis novos de glória, pois vivemos de glória em glória. Amém? Você crê nisso? E é baseado nessa realidade que nós podemos olhar para essa história diferente e nos encontrarmos também neste chefe dos eunucos. Então, há uma ação divina. Há uma ação divina para 2021. Há uma ação divina da qual o Senhor tem uma agenda. O Senhor tem um cronograma. Eu me lembro que nós começamos 2020 com a agenda fechadinha. Começamos 2020 com tudo calculado. Tínhamos retiro agendado. Tínhamos conferências agendadas. Vinda dos americanos agendado. E nós entendemos em 2020 que a nossa agenda não estava batendo tanto com a agenda de Deus. Mas nós decidimos começar 2021 nos rendendo aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, a agenda é tua, escreve, faz o teu jeito e nós não vamos nos meter, nós vamos só obedecer. Amém? Aleluia! Então, debaixo dessa ação divina, precisamos estar atentos. E assim, vamos lá no versículo 8, revisitar esse texto, onde diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui nós vemos a ação de Deus nos chamando. Aqui nós vemos a ação divina nos convidando para algo diferente, nos convidando para uma realidade diferente. É como se Daniel aqui fosse a ação divina, convidando este chefe dos eunucos para agir de forma diferente. E eu e você estamos ouvindo desde o domingo, estamos ouvindo palavras que nos tocam, palavras que nos confrontam, palavras que nos levam a um novo entendimento. Estamos ouvindo como se a ação divina estivesse de forma a nos chamar para um novo lugar, para uma nova realidade, para um novo contexto. E agora, o que é que nós vamos fazer com isso? O versículo 10 diz: disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo, meu senhor. Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. O chefe dos eunucos encontra-se amedrontado com a proposta de Daniel. Assim como é possível que eu e você, em determinadas mensagens ao longo dessa semana, nos encontramos amedrontados. Nos encontramos num ambiente onde parecia que aquilo que estava sendo requerido de nós era demais, era além da nossa capacidade. Agora, imagine esse chefe dos eunucos vivendo numa realidade onde ele cuidava de homens, onde ele estava inserido numa cultura babilônica, onde ele já tinha uma agenda babilônica, onde ele estava já acostumado
a fazer determinadas coisas. E de repente ele ouve uma nova voz. Ele ouve uma nova voz que não se enquadra com a cultura que ele estava inserido, uma nova voz que não se enquadra com a realidade do senhor dele, chamado Nabucodonosor, uma nova voz que parece que é estranha a ele. E num primeiro momento, o que ele tem a dizer como resposta, o que ele tem a trazer como réplica é medo. É medo. É medo. Talvez ele olharia para aquilo ali, para aquele contexto e diria: poxa vida, a Babilônia já está crescendo tanto, já está tudo tão confuso aqui. Eu não vou me meter em ouvir a voz desse judeu. Eu não vou me enredar com esses 4 adolescentes aqui que estão me pedindo algo que a minha cabeça vai ser colocada em jogo. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na minha. Afinal de contas, eu já tenho um Senhor a quem eu presto contas. Um Senhor com S minúsculo. Um Senhor babilônico. Um Senhor desse mundo. Um Senhor chamado segurança. Eu já tenho um Senhor, já estou seguro onde eu estou. Eu não vou fazer coisas novas. Eu não vou dar ouvido para coisas novas. Eu não vou me meter, porque isso aqui vai dar ruim para mim. Talvez esse seja, em muitas áreas, o meu e o teu lugar. Onde nós não queremos nos meter. Onde nós não queremos nos envolver com o novo de Deus. Não, deixa o novo de Deus para lá. Eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer aqui do meu jeitinho. Eu vou andar devagarinho para que nada mais caia e vai dar tudo certo. Me deixa no meu mundo, me deixa no meu quadradinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas há uma ação de Deus. Há uma voz que está ecoando nos nossos ouvidos ao longo dessa semana. E essa voz, ela quer gerar movimento no nosso coração. Ela quer nos colocar num novo lugar, num novo tempo, num novo entendimento. Agora, o que é que eu e você vamos responder? Há um medo que nos paralisa, amados. Há um medo que muitas das vezes nós queremos dizer para nós mesmos: quer saber? Eu vou procurar aqueles da minha turma. Eu vou procurar aqueles do clube da fé em conserva. Sabe qual é a fé em conserva? Aqui se costuma muito comer pepino em conserva, né? Você coloca o pepino ali no vinagre dentro de um vidro, e quanto mais tempo ele fica ali, mais curtido ele fica. Deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a fé não é igual a um pepino. A fé, meus amados, ela precisa ser exercitada. A fé não foi feita para ser conservada. A fé foi feita para ser exercitada. Lugar de fé não é na gaveta, mas é na roupa gasta do dia a dia. Lugar de fé não é naquilo que você creu ontem, mas é no devocional do amanhã. Lugar de fé não é só naquilo que te fez mudar, e glória a Deus por isso, te fez se tornar um melhor pai, te fez se tornar um melhor marido, te fez se tornar um melhor profissional, mas a fé, ela está no amanhã também, nos desafios que te esperam no dia de amanhã. A fé, meus amados, ela nunca será um objeto de conserva. É por isso que o verdadeiro amor pelo Senhor, lança fora todo medo. É por isso que quando eu decidimos amá-lo de todo o nosso coração, não há espaço para a estagnação, não há espaço para o medo, não há espaço para ficarmos estáticos, porque fé não é estática, vida com Deus não é estática, igreja local não é estática, não é estática. Eu e você devemos ouvir essa voz que nos desafia, essa voz que nos gera algo que ao longo do tempo se provará por frutos de ousadia. Frutos de ousadia. E nós conhecemos a história, acabamos de ler, sabemos que no final da história ele prova Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ele prova por 10 dias. E as coisas acontecem. De fato, estes homens se tornam aparentemente melhores. Está lá no versículo 14.
Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Ou seja, se eu e você damos ouvidos à ação de Deus e nos tornamos preparadores dessa ação de Deus, a aparência do Senhor, a glória do Senhor começa a ser revelada para todos aqueles à nossa volta. Mas não muda. Glória a Deus. Glória a Deus, glorifica o Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. E não é só aparência. Não é só aparência que fica boa, não. A Bíblia diz também que eles estavam mais robustos. Eles estavam mais sólidos. A ação divina se torna sólida quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando eu e você ouvimos a voz de Deus, amados, existem evidências da ousadia que vai criando uma solidez, onde pessoas conseguem ver ao Senhor no meio dessas ousadias, e a fé deles é estabelecido. Quantos aqui, quando se fala de fé, quando se fala de crer em Jesus, não se lembra de uma época, de uma estação, de uma passagem de milagres na tua vida? Não se lembra de um episódio, 2, 3, 4, onde o Senhor se provou real? Onde a tua fé foi alcançada? Onde você achava que aquilo que poderia acontecer era impossível e de repente Deus fez algo sobrenatural e tudo mudou? A tua fé, a minha fé estão ancoradas nestes lugares, nestes frutos de ousadia, lugares onde, sejamos nós ou outros, decidiram dar a voz à ação divina, onde decidiram dar a voz àquilo que era não mais o ordinário, mas era o extraordinário, era aquilo que não estava mais parecendo com as coisas desse mundo, mas algo que era além, que veio do céu, que tocou a terra, num ímpeto, aquilo que o pastor Davi pregou ontem, um momento de sobrenatural, um momento de se entregar a uma fé louca, de parar alguém na rua para orar, de falar de Jesus para o improvável, e ouvi-lo confessando Jesus como Senhor e Salvador, de se trancar no quarto e decidir sair dali só quando Deus falasse, experiências das quais foram requeridas de nós ousadia, para que pudéssemos viver a ação divina daquele momento, daquela época, daquele tempo para as nossas vidas. A sabedoria e a inteligência, versículos 17 em diante, fala a respeito destes rapazes. Olha lá, ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor, foram colocados na presença ali daquele rei. Coisas extraordinárias aconteceram, meus amados, frutos de ousadia, de tornarem-se preparadores da ação divina, porque se não fosse este homem que decidiu ousar, decidiu ouvir aquela voz diferente da voz dos falsos deuses, da voz do seu Senhor com S minúsculo, a ação de Deus, estes rapazes não teriam avançado, não teriam se movido na Babilônia. Quais serão as ações de Deus para São Bento do Sul em 2021? Quais serão os milagres que esperam em 2021 para tocarem nessa cidade? Quais serão as vidas que serão alcançadas, salvas em 2021 por aqueles que decidirão se tornarem os preparadores para que Deus possa então agir? Ouça, vamos deixar o medo de lado. Vamos deixar o medo de lado. Vamos aceitar do Senhor esta coragem extraordinária de arriscarmos naquilo que vale a pena. Sabe, amados,
Essa igreja, neste ano, está fazendo 10 anos. E glorifica ao Senhor, então. Pode glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos fazendo 10 anos de igreja, refúgio em São Bento do Sul. E, sabe, eu tenho andado em profunda reflexão. Porque nós sabemos que uma década é um ciclo, é um tempo. Nada muda, mas tudo muda. É quando nós comemoramos o Ano Novo. São essas estações que o Senhor nos permite reavalizarmos, nos permite refletir com profundidade e ver o que valeu a pena, o que não valeu a pena. E eu tenho profundamente refletido no Senhor, me perguntando e perguntando ao Senhor. Perguntas do tipo: o que permaneceu? Uma das perguntas que eu fiz ao Senhor: Senhor, 10 anos depois, o que é que permaneceu? O que é que evidentemente, Senhor, deu fruto? De tudo aquilo que nós tentamos, de tudo aquilo que nós buscamos ouvir do Senhor, de tudo aquilo que nós experimentamos, de tudo aquilo que foi aconselhado a nós fazermos, o que de fato deu fruto, Senhor? E eu tenho ainda refletido nisso. O Senhor tem falado profundamente ao meu coração. Tenho compartilhado um pouco com a Ju. Não pudemos conversar tanto por conta dessas ministrações todas ao longo dessa semana. Amados, minha mente, meu coração estão borbulhando de tanta coisa que Deus falou, de tanta coisa que Deus manifestou, de que Ele revelou. E eu creio de fato que esse ano vai ser um ano diferente. Eu creio de todo o meu coração. Há algo novo no nosso meio. Há algo novo da parte do Senhor. Há algo que Ele está derramando para nós. Há algo novo. E sabe, amados, eu quero tanto que você faça parte disso. Eu quero tanto que você não fique pelo acostamento. Eu quero tanto que você se mova de forma orquestrada e ordenada neste corpo local. Eu tenho orado, buscado no Senhor para que todos juntos possamos experimentar aquilo que Ele tem para nós, para que todos juntos possamos ser estes preparadores dessa ação divina, dessa manifestação de Deus. A real é que ao longo desses anos eu também pude ver coisas que entristecem o meu coração, coisas que não deram certo, coisas que nós remamos e morremos na praia, coisas que foram feitas. Pude ver quem entrou para a história maior, para a história de Deus, que deu fruto, que amadureceu, que cresceu, que se humilhou, que se esvaziou. Mas eu pude também encontrar aqueles que empacaram nos acostamentos atrás das suas próprias histórias. Eu posso me lembrar de histórias e histórias e histórias. Eu poderia ficar aqui a noite inteira. Claro que não vou. São coisas confidenciais que acontecem nos bastidores. Mas tantas histórias, meus amados, de pessoas que buscaram a história própria e ficaram nos acostamentos. Algumas estão nos acostamentos até hoje. Não estou falando que perderam a salvação. Não estou falando, não estou colocando, não estou julgando a fé delas em Cristo Jesus. Mas certamente pelos frutos não estão envolvidas, engajadas com a ação divina do hoje, porque elas se ensimesmaram nas suas próprias histórias. Veja que este chefe dos eunucos, este cozinheiro-chefe, estes dois homens, quando toparam o desafio de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles não somente ouviram a ação divina
e disseram sim, romperam com os seus medos, com as suas inseguranças. Mas eles também, meus amados, puderam participar de uma história maior que eles mesmos. Eles puderam participar da ação de Deus que não tocava eles ou tocou eles para ficar e morrer neles, mas que tocou eles e foi além através deles. Quando nós encontramos a história de Nabucodonosor, este rei, este senhor, que o chefe dos eunucos fala, do qual ele tinha medo, quando ele diz: eu tenho medo do meu senhor, o rei. Este mesmo senhor lá na frente faz uma das declarações mais profundas da palavra de Deus a respeito de Deus. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 34 em diante, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veja a profundidade que ele conhece a Yahvé, e ouça o que ele diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Senhor no céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Veja a ação de Deus. Aleluia! Ei, se Deus vai aplanar os montes nesse ano, se Deus vai derrubar todo o soberbo, não está parecido demais com a nossa história? Mas sabe, talvez você seja só, ou eu seja só, o chefe dos eunucos, ou nem isso, talvez o cozinheiro. Mas sabe, se eu e você nos permitirmos ouvirmos a voz de Deus, se eu e você nos permitirmos sermos preparadores da ação divina, se eu e você nos permitirmos, olha o que Daniel fala com este homem, lá no versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, experimenta os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Experimenta, experimenta preparar algo diferente nesse ano. Experimenta preparar algo mais parecido com aquilo que é celestial este ano. Experimenta entrar em um cardápio mais celestial, mais divino este ano. Experimenta fazer algo que o Senhor, a ação divina, está soprando nos seus ouvidos para fazer neste ano. Deixe o medo de lado. Não coloque a tua fé dentro de uma gaveta, num lugar de conserva, mas procura exercitar, experimentar. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta. E se nessa brincadeira dá certo? E se nessa tentativa os milagres começarem a acontecer? E se nessa tentativa os seus colegas do teu trabalho começarem a aceitar Jesus? E se você começar a viver só se, vamos pensar, vamos conjecturar aqui. E se você começar a viver de sobrenatural a sobrenatural? Imagina 2021 assim. Imagina 2021 assim.
eu estou imaginando 2021 assim, onde nós daremos ouvidos à ação do Senhor, onde nós permitiremos a voz dele ser maior do que a nossa individualizada, onde nós permitiremos ele falar conosco as coisas mais loucas que para este mundo são sabedoria, e nós daremos ouvidos e optaremos pelas coisas loucas, porque foi exatamente isso o que esse chefe dos eunucos e este cozinheiro fizeram. Aquilo não estava na agenda deles, aquilo não estava no plano de aposentadoria deles, aquilo não estava ali no to-do list deles, na lista deles do que eles tinham para fazer, mas estava na lista de Deus. E por estar na lista de Deus, o sobrenatural vem acompanhado, a vida extraordinária vem junto. E nós então podemos nos render a essa boa, perfeita e agradável vontade dele e vivermos de forma extraordinária. Ah, meus amados, Deus não nos chamou para vivermos uma fé sem graça. Deus não nos chamou para vivermos uma fé assim, sabe, aquele feijão sem sal, aquela coisa aguada, aquele suco de uva que 1/8 é suco de uva, 7/8 é água. Deus não nos chamou para vivermos uma fé desse jeito. Ele nos chamou para vivermos de glória em glória, para vivermos o extraordinário, para vivermos aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado. Ele nos chamou para coisas extraordinárias. Oh, Deus. Imagina o que pode acontecer em um ano, e você queimando no fogo do Espírito Santo todos os dias. Eu quero dizer para você que o Aviva não acaba hoje não. Ele vai acabar só no Aviva do ano que vem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor vai mover-se de forma extraordinária nas nossas vidas, nessa casa, nessa igreja, em 2021, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. No versículo 9, o Senhor antecipa o que haveria de acontecer nesses diálogos. E a palavra diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui em cima. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Isso quer dizer para nós que nós nos movemos, ou podemos nos mover, podemos experimentar nos tornarmos preparadores da ação divina, se permitirmos com que o Espírito Santo nos encha de misericórdia e compreensão. Se eu e você nos permitirmos que o Espírito Santo nos encha de misericórdia e compreensão da ação divina para aquilo que Ele está prestes a fazer, eu quero dizer a você que nós estamos no trilho certo. Nós estamos no trilho certo. Aleluia! Glória a Deus! E olha, como pastor dessa casa, em 2021, eu posso lhe prometer 3 coisas. Eu não sei o que o Senhor vai nos chamar a fazer. Eu não sei para que lado o vento do Espírito vai nos soprar. Eu não sei se Ele vai usar estratégia, se Ele vai nos chamar para fazer isso ou aquilo outro. Mas 3 coisas eu posso lhe prometer para 2021 como pastor dessa casa. Primeiro, eu quero lhe prometer uma jornada de fé. De fé. De fé. De fé. Uma jornada de fé. Em segundo lugar, eu quero lhe prometer que nós nos moveremos pela palavra e pelo Espírito. Nós não abriremos mão nem de uma coisa e nem de outra, nem da palavra e nem do Espírito. E em terceiro e último lugar, nós faremos o que fizermos em amor pela cidade que moramos. Em nome de Jesus. Essas 3 coisas eu quero prometer para você nesse ano.
nós faremos o que for possível e o que o Senhor pedir para que seja impossível, em favor da obra dele, ouvindo o agir dele nas nossas vidas. Então, meus amados, Igreja Refúgio, se você nessa noite quer fazer parte disso no coletivo, se você nessa noite quer se envolver com o que o Espírito está dizendo à igreja, se você quer fazer parte, não ficar pelos acostamentos, não ficar de um lado para o outro, querendo fazer a sua própria vontade, tentando discernir o que Deus está falando para você, porque Ele não falará para você, Ele falará para nós nessa noite, e falará para nós nesse ano. Amém? Amém? Deus não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus de confusão. Se você está buscando viver isoladamente, eu vou falar para você algo: a igreja não é o teu lugar. Agora, se você está buscando viver no coletivo, discernindo no corpo, entre os irmãos, bem-vindo à Igreja Refúgio. Em nome de Jesus, se você quer experimentar ser um preparador da ação divina, e que o Espírito Santo lhe encha de misericórdia e compreensão a respeito daquilo que Ele quer fazer, eu quero falar para você o seguinte: corre aqui para frente. Corre aqui para frente. Vamos orar juntos nesse lugar. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.